Você está na Rádio Espaço Espírita, um som para o espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Você ouve a partir de agora Os Espíritas e a Pandemia do Coronavírus. Uma mensagem dos dirigentes e estudiosos espíritas para o seu consolo e para a sua orientação. Convidados da Rádio Espaço Espírita falam sobre o coronavírus. Senhores, senhoras, sou Dorvalino Ramos, do Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Pissarras, Santa Catarina, para a Rádio Espaço Espírita. Nesses dias em que estamos vivendo essa experiência de isolamento social, devido à pandemia que se espalhou por todo o nosso orbe, compreendemos se faz extremamente necessário profundas reflexões em torno da vida, em torno dos objetivos existenciais da criatura humana. Não podemos esquecer que essa não é a primeira vez em que a humanidade passa por experiências dessa natureza e provavelmente também não será a última, uma vez que ainda vivemos num mundo de expiações e de provas. Por outro lado, também não podemos esquecer, não permitir que as dificuldades nos façam esquecer que vivemos subordinados às leis da natureza, às leis divinas. Vivemos sob a proteção de Deus. E que a maior de todas as leis, conforme lemos em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua terceira parte, a lei maior, a lei de justiça, de amor e caridade, o que significa também dizermos que, mesmo nos momentos de grandes desafios, como este em que estamos vivendo, devemos sim cultivar, exercitar, fortalecer a fé, porque todos os acontecimentos da vida têm como objetivo a nossa evolução, o nosso progresso, intelecto e moral. É verdade também que percebemos a necessidade que a humanidade, que a nossa sociedade tem de buscar mais a Deus, de buscar a religiosidade, porém a religiosidade legítima, verdadeira, aquela destituída de aparatos exteriores, mas a religiosidade legítima, aquela que religa a criatura ao Criador, através do exercício de bons sentimentos, que naturalmente iremos emitir bons pensamentos por consequência. E com isso, contribuindo para uma psicosfera da Terra saudável. Porque muitas vezes, fascinados pelos prazeres do mundo, pelo convite do mundo moderno, nós acabamos por criar mecanismos de fuga para preencher um vazio deixado exatamente por esse distanciamento das coisas divinas. Porém, o vazio não é preenchido. Não é preenchido por esta busca de coisas perecíveis, conforme lemos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Significa que nós devemos buscar mais a espiritualização. Então o vazio não é preenchido, porque nós não somos seres materiais. Nós não somos um corpo, nós somos sim um espírito imortal, em trânsito pela terra e naturalmente necessitamos de um corpo material para podermos, nós espíritos, nos manifestarmos na matéria. Então, esta pandemia, temos percebido que tem servido para esses exercícios de espiritualidade. Podemos observar em todo o mundo as pessoas exercitando esses valores, tais como a solidariedade, a fraternidade, a tolerância, uma vez que necessitamos, nesses momentos de dificuldade, nos ampararmos uns nos outros, porque somos irmãos em Jesus, filhos do mesmo Pai. Então,
especialmente dentro dos nossos lares, junto dos nossos familiares, daqueles mais próximos, porque fomos convidados, de uma certa forma, por essa imposição, a estarmos mais tempo junto dos familiares, que a família é a célula principal da sociedade. Exercitando esses valores junto da família, naturalmente, isso se expandirá para toda a nossa sociedade. Aprendemos então, com a nossa veneranda doutrina espírita, que o cultivo desses valores, a fé, a meditação, nos coloca em um estado oracional, que não significa a repetição de preces decoradas, de orações decoradas, mas sim um estado mais contínuo de bons sentimentos e de bons pensamentos. Porque aprendemos com a doutrina espírita que nós emitimos na atmosfera pensamentos que podem contribuir para a saúde ou para a doença. Então entendemos que todos nós sim podemos fazer a nossa parte para aliviar essas dificuldades, essas aflições que no momento estamos passando. E vai passar, assim como as outras experiências dessa natureza passaram, e todos aprendemos um pouco mais como ser melhor, como sermos mais irmãos uns dos outros, como sermos mais fraternos. Então, passamos a olhar essas dificuldades, esses desafios, não como um castigo, conforme nos ensina o Espiritismo, não como algo que tem por único objetivo nos fazer sofrer, porque isso não faria sentido, já que Deus é todo amor e bondade, mas sim compreendermos que a dor, os desafios, as dificuldades são para nós um mecanismo de evolução, porque passamos a exercitar esses valores que talvez por alguns momentos deixamos um pouco esquecidos. Então, cultivemos, sim, pensamentos de otimismo, porque sabemos que tudo passa e servirá para que saiamos dessa um pouco melhores do que estávamos. Então, busquemos a nossa espiritualização, independente da religião que abraçamos, fazendo a nossa parte como cristãos, no exercício da caridade, no exercício dos bons sentimentos. Nosso abraço a todos e muita paz. Você acabou de ouvir Os Espíritas e a Pandemia, uma orientação dos convidados da Rádio Espaço Espírita para o seu consolo e para a sua reflexão nesta hora grave da humanidade. Siga em nossa programação. Rádio Espaço Espírita, um som para o espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Coronavírus. Evite o contágio. As roupas e acessórios de cama e banho do infectado sempre precisam ser lavadas após o uso e secas em local arejado. O próprio contaminado, em ambiente doméstico, deve trocar a roupa de cama que estiver utilizando. A pessoa que for limpar a casa, especialmente o ambiente em que estiver o paciente, precisa estar com máscara, luva, óculos e avental. Na dúvida, é importante procurar orientação do serviço de saúde de sua cidade. A prevenção é o melhor remédio. Rádio Espaço Espírita, um som para o espiritismo em Santa Catarina e no mundo. Você ouve acessando www.radioespacoespírita.com.br.